Bom dia, paz do Senhor, como vocês estão, como tem passado? Vamos lá, vamos começar? Vamos lá. Hoje é o dia de João, capítulo 10, o Evangelho de Jesus, segundo escreveu João, capítulo 10. Feche seus olhos e vamos orar, Pai. Em nome de Jesus, eu te consagro esse momento, que nós possamos estar entronizados na Tua Palavra e que nós possamos recebê-la e aplicá-la em nossa vida. Espírito Santo, se faça presente, fala com Teu povo, Senhor. Unge a minha vida, unge a minha boca, que eu possa ser um canal de bênção para todo mundo que está aqui prestando atenção nessa palavra. Que ela não haja distrações, que o inimigo não tenha poder de atrapalhar os teus planos. Em nome de Jesus. Amém. João 10. O pastor e o seu rebanho. Eu lhes asseguro que aquele que não entra no aprisco da ovelha pela porta, mas sobe no outro lugar, é ladrão e assaltante. Aquele que entra pela porta é o pastor das ovelhas. O porteiro abre a porta e a ovelha ouve a sua voz. Ele chama as suas ovelhas e pelo nome as leva para fora. Depois de conduzir para fora todas as suas ovelhas, vai adiante dela e esta o seguem porque conhece a sua voz. Mas nunca seguirão um estranho de verdade, na verdade fugirão dele, porque não reconhece a voz de estranhos. Jesus usou essa comparação, mas eles não compreenderam o que estava falando. Então Jesus afirmou de novo que, digo-lhes a verdade, eu sou a porta das ovelhas. Todos os que vierem antes de mim eram ladrões, assaltantes, mas as ovelhas não os ouviram. Eu sou a porta, e quem entra por mim será salvo. Entrará e sairá, pastagens, encontrará pastagens. O ladrão vem apenas para roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e vida em abundância. Eu sou o bom pastor. O bom pastor dá a vida pelas suas ovelhas. O assalariado não é o pastor a quem a ovelha pertence. Assim, quando vê que o lobo vem, abandona suas ovelhas e foge. Então o lobo ataca o rebanho e o dispersa. Ele foge porque o assalariado não se importa com a ovelha. Eu sou o bom pastor. Eu conheço as minhas ovelhas e elas me conhecem. Assim como o Pai me conhece, eu conheço o Pai. Dou a minha vida pelas ovelhas. Tenho outra ovelha que não são deste aprisco. É necessário que as conduza também. Elas ouvirão a minha voz e haverá um só rebanho e um só pastor. Por isso é que o meu Pai que me ama, porque eu dou a minha vida para retomá-la. Ninguém tira de mim, pois eu a dou por minha espontânea vontade. Eu tenho autoridade para dá-la e retomá-la. Esta ordem eu recebi do meu Pai. Diante dessas palavras, os judeus ficaram outra vez divididos. Muitos deles diziam: ele está endemoniado e enlouqueceu. Por que ouvi-lo? Mas os outros diziam: essas palavras não são de endemoniado. Pode o endemoniado abrir os olhos dos cegos? A incredulidade dos judeus. Celebrava-se a festa da dedicação em Jerusalém e era inverno, e Jesus estava no templo, caminhando entre pórtico de Salomão. E os judeus reuniram-se ao redor dele e perguntaram: até quando nos deixará em suspense? Se você é o Cristo, diga-nos abertamente. Jesus respondeu: eu já lhe disse, mas vocês não creem. As obras que eu realizo em nome do meu Pai falam por mim, mas vocês não creem. Porque não são as minhas ovelhas,
As minhas ovelhas ouvem a minha voz e eu as conheço, e elas seguem. Eu lhes dou a vida eterna e elas jamais perecerão. Ninguém poderá arrancar da minha mão. Meu Pai, que as deu para mim, é o maior de todos. Ninguém pode arrancar da minha mão meu Pai, porque eu e o meu Pai somos um. Novamente, os judeus pegaram as pedras para apedrejá-lo, mas Jesus disse: Eu lhes mostrarei muitas boas obras da parte do meu Pai. Por qual de vocês querem me apedrejar? Responderam os judeus: Nós não vamos apedrejá-lo por nenhuma boa obra, mas pela blasfêmia que o Senhor, que você, um simples homem, se apresenta como Deus. Jesus lhe respondeu: Não está escrito na lei de vocês? Eu disse: Vocês são deuses. Se você chamou deuses aqueles a quem veio a palavra de Deus, a escritura não pode ser anulada. E que dizer a respeito daquele a quem o Pai santificou e enviou ao mundo? Então, por que vocês acusam de blasfêmia, sendo que eu disse que eu sou filho de Deus? Se eu não realizo obras do meu Pai, não creiam em mim. Mas se eu realizo, mesmo que não creiam em mim, creiam nas obras, para que possam saber e entender que o Pai está em mim e eu no Pai. Outra vez tentá-lo prendê-lo, mas ele se livrou das mãos dele. Então Jesus atravessou novamente o Jordão e foi para o lugar onde João batizava nos primeiros dias do seu ministério. Ali ficou e muita gente foi até onde ele estava, dizendo: Embora João nunca tenha realizado um sinal milagroso, tudo aquilo que ele disse a respeito deste homem era verdade. E ali muitos creram em Jesus. Glória a Deus. Quem é de Cristo reconhece a Cristo. E Cristo é reconhecido por suas obras. Às vezes a gente fala assim: Nossa, eu sou de Jesus. Cristão. Peraí, deixa eu pegar água aqui. Pertencente ao Pai. E o quanto você tem acreditado e confiado? O princípio de tudo é crer. Muitas vezes a gente quer dizer que é de Cristo, falar que é pertencente a Ele e quer tocar naquilo que é só a parte de Deus. A palavra de Deus diz que no mundo teremos aflições e quando chega a primeira aflição, ao invés de crer, ao invés de acreditar, a primeira coisa que a gente faz é se aprisionar. O inimigo da nossa alma, como bem disse o texto de João 10, ele vem para matar, roubar e destruir. E aí Jesus segue dizendo: Eu vim para que tenham vida e a tenham plenamente, e a tenham em abundância, e a tenham de forma satisfatória. Se eu perguntasse aqui para vocês agora, aonde vocês querem colocar a fé de vocês? Nossa, todo mundo ia colocar em Cristo. Eu quero viver uma abundância. Mas e quando chega o dia mau? E quando as nossas expectativas são frustradas? Se eu de novo falasse quem tem expectativas frustradas, eu ia ser a primeira a colocar assim: Poliana Graziele Abreu Damasceno. A rainha das expectativas frustradas. Eu, ponto. Sabe por quê? Porque muitas vezes as nossas expectativas, elas estão todas neste mundo. A gente não entende. Mas se a gente serve a um Deus que nos ama, se Cristo morreu e ressuscitou por nós, se Ele veio para que a gente tivesse uma vida em abundância, por que a gente não confia e não acredita no tempo dele, no modo dele e na circunstância dele? É muito difícil. É muito difícil. Eu sei que é difícil não tocar, sabe? É difícil. O que foi que Deus pediu para não tocar e você está tocando?
Esse é o maior desafio da minha alma, que eu sou o tipo de pessoa fazedora. Chego e toco, chego e faço, chego e resolvo. Quem tem que resolver? Tem a Poliana aqui no ambiente. Ela vai resolver. Pera aí que eu vou resolver isso agora. Essa é a minha frase. Pera aí. Só vai. Não é assim que eu falo? Vai, só vai. Só que existe um momento em que o Espírito espera de mim, espera de você quietude. Tempo mesmo. Paciência. Resiliência. Não toca. Você está vendo a situação, você está vendo a circunstância, talvez você colocar uma mãozinha assim, você resolve. E que o Senhor diz, não toca, não mexe, não vai. Fique em mim. Se você é minha ovelha, se você escuta minha voz, se você é do meu rebanho, não toca. Em Atos conta a história de exatamente o momento em que Jesus sobe aos céus. Inclusive, essa faz parte do capítulo 1 de Atos. E ele dá um recado: fique em Jerusalém, até que do alto você seja revestida de poder. Às vezes a gente quer alcançar, encostar naquilo que não é o momento. Você já parou para pensar? Porque a palavra de Deus diz que se nós somos de Cristo, nós vamos ouvir a voz dele e aí a gente vai se movimentar. Você tem orado antes de tomar suas decisões? Você tem colocado diante de Deus antes de fazer qualquer coisa? Quando você chega para fechar um contrato, para comprar um produto, Senhor, é da tua vontade? Porque uma ovelha tem submissão. Será que nós somos ovelhas mesmo? Será que a gente está mais perto do ladrão ou mais perto do pastor? Porque às vezes a gente fala tanto de Cristo e o nosso comportamento não diz isso. Se hoje Jesus aparecesse aqui encarnado na sua frente e na minha frente, o que ele falaria de você? Porque vocês lembram em textos pretéritos que eu li? Nós lemos, né? Em que Jesus não precisa de saber o que você está pensando, ele não precisa que você fale o que você está pensando, porque ele sabe, ele sonda os teus pensamentos. Se Cristo fosse revelar o que você anda pensando, como estaria a tua imagem perante Deus e perante os homens? A gente precisa refletir isso, porque às vezes é tão bom, né, acusar o outro, julgar o outro, sendo que quem precisa de reparo, de conserto, de limpeza e de adorno sou eu. Talvez seja você. Você já ficou quietinho assim no canto, só para ouvir a voz de Deus? Você já buscou ouvir o Senhor na quietude? Tem gente que fala assim, Paulo, eu não sei ouvir Deus. Mas você já tentou? Você já se apresentou diante de Deus em jejum, em oferta, leitura bíblica, em louvor, em silêncio, em adoração, em não reclamação, em não pedir só me dá, me dá, me dá, me dá, pelo simples e puro prazer de adorar a Deus? Qual foi a última vez em que você adorou de verdade? Oi, Jesus, bom dia. Bom dia. Eu vou ficar aqui quietinha, só para te adorar. Eu quero aproveitar do pão da presença, porque daqui eu preciso de estratégias para levantar e seguir. Porque o lugar onde eu tô não é bonito, não é tranquilo e não é confiável. Você é capaz de ser sincero comigo, mas será que você é capaz de ser sincero com Deus?
Um Deus que te fez, um Deus que te formou, um Deus que te planejou e te projetou. Eu não sei, eu não consigo entender onde foi que a gente errou. Onde foi que a nossa geração se esqueceu que o que importa é a adoração. Porque olha só, eu tenho desejo X, Y, Z e K. Vamos lá. Se eu estiver nele e ele estiver em mim, não tem obstáculo para a realização de sonhos, desejos, metas e planos. Muitas vezes, quando eu vou fazer meus devocionais e conversar com Deus, eu falo para Ele, me realinha ao teu mover, ao teu propósito. Não me deixe ser aquela filha que só pede, 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 não volta nem para fazer orgulho do meu pai. Eu não posso ser esse tipo de filha. Se eu falo que eu sou filha, eu preciso entender qual é a vontade de Deus para o meu tempo. E aqui, quando ele fala da parte da incredulidade, alguns judeus, sacerdotes, eles queriam matar Jesus apedrejado. E aí Jesus fala, olha as minhas obras, olha as obras das minhas mãos, olha o que eu tenho feito. Cego tem andado, ou cego tem visto, coxo tem andado, surdo tem ouvido, demônio tem saído. O que eu estou fazendo de errado? O que te incomoda? E eles com as pedras nas mãos, eles falam, mas a gente não vai te apedrejar pelas tuas obras, porque as tuas obras são boas. A gente está querendo te apedrejar porque você está dizendo que você é filho de Deus. E ele falou assim, não, mas e você faz isso, quem faz você fazer isso é o diabo. E ele fala, mas o diabo consegue fazer tão boas obras? E se eu sou do Pai e o Pai é meu, se fosse vocês, eu começava a aproveitar de mim. Porque se vocês não aproveitarem, eu vou abrir espaço para quem quer aproveitar. E eles ficaram sem argumentos. Quando alguém já te enfrentou seriamente e ficou sem argumentos por conta da presença? Você já experimentou isso? Alguém te olhar, te invadir, te blasfemar e contra você e ficar sem argumentos por conta da presença de Deus que tinha na sua vida? Porque eles tinham pedras para matar Jesus. E se Jesus não estivesse em Deus, se ele não fosse o Filho de Deus, ele ia morrer apedrejado naquele dia. Foi a presença que livrou ele da morte. A palavra de Deus diz que Deus envia anjos ao nosso respeito para nos guardar, nos livrar e nos proteger. O quanto você tem contado com os anjos que são enviados ao seu respeito para te livrar, te guardar e te proteger? Será que você tem contado com coisas terrenas, com sentimentos terrenos? Às vezes eu fico pensando, meu Deus, será que eu estou com tanto sentimento terreno e eu estou esquecendo que tem um exército de anjos sendo enviado ao meu respeito para me livrar, me guardar e me proteger? Eu acho que eu contei essa história anteontem aqui, mais ou menos. No ano de 2019, eu estava saindo da biblioteca e 3 rapazes bem jovens, inclusive eu fui para audiência até na vara da infância, um era até menor. Eles colocaram uma arma na minha cabeça e levaram tudo meu. Levaram meu carro, meu notebook, meu material de estudo, meu material de trabalho, tudo. Meus cartões de crédito, minha OAB, minha carteira de motorista, o documento do carro. O carro foi tudo. Não tinha nada comigo. Tinha um policial militar tomando banho na casa dele, ele saiu sem roupa, assim, só com a parte de baixo, sabe?
no meio da rua, armado, assim, porque tava todo mundo gritando, mas ele não conseguiu alcançar eles. E eu lembro que naquele dia eu liguei para minha mãe, imediatamente ela veio, nós fomos até a delegacia, eu fiz o boletim de ocorrência, eu sentei na beirada da minha cama, no cantinho assim. Eu lembro que eu desci uma lágrima desse lado, eu estava muito assustada, desci uma desse. Quando a terceira lágrima caiu, eu limpei e eu falei assim: Poliana, se você é de Jesus, se você é pertencente ao reino dos céus, você tem que crer. Deus jamais iria te ofender desse jeito, deixar que as coisas acontecessem se você perdesse tudo. Tudo, eu perdi tudo, assim, tudo que eu podia para trabalhar e para estudar eu perdi. E meu carro não tinha seguro na época. Tudo bem. E eu comecei a falar: se Deus me deu, Deus tomou, bendito seja o nome do Senhor. E comecei a repetir isso e tomei banho. E deitei. Na hora que eu deitei, minha irmã me ligou, a Ju, e ela falou assim: Polly, assim diz o Senhor. Você acabou de falar. Deus me deu, Deus tomou. Bendito seja o nome do Senhor. Mas esse não é o Deus que vai fazer você perder alguma coisa. Ele sabe que você não pode perder. Ainda essa noite, antes que o dia amanheça, você será restituída de tudo que te roubaram. E eu falei: eu só creio. Então eu vou mudar minha oração. Se tem uma palavra específica e diretiva acerca daquilo que Deus tem para mim, eu vou mudar a minha adoração. E ali eu falei: Senhor, eu hoje, agora eu mudo a minha oração. E eu creio num Deus que restitui. Dali a pouco, minha tia me liga, minha madrinha, ela me liga e fala: Polly, eu tenho uma palavra de Deus para você. Eu falei: pode falar, tia. Antes da meia-noite, tudo vai voltar para sua mão, porque o teu Deus é o Deus que restitui. Falei: ô tia, minha irmã acabou de me dar essa palavra. Ela falou: é isso que o mundo espiritual espera de você, uma posição de uma mulher que crê. Falei: eu creio. Naquele exato momento, enquanto elas me davam aquela palavra, como eu estava na frente da casa de um policial militar, ele pegou o celular e ele ligou para toda a polícia militar. Na hora, foi ele que ligou, eu só fiz ocorrência, e ele ligou para todos os outros lugares que eu não faço ideia. Olha como Deus prepara os anjos. Ele não conseguiu, né, ir atrás dos bandidos, mas ele conseguiu me direcionar por telefone. Então, Brasília inteira já sabia. E ali, naquela hora em que eu estava recebendo aquelas palavras, o camburão da polícia, né, que estava fazendo a ronda, viu meu carro e começou uma perseguição. Eles soltaram 48 tiros no meu carro. 48. Que teve que fazer a contagem das balas depois e nenhum pegou no meu carro. Vocês imaginam eu ter que arrumar 48 tiros de carro? Era melhor vender. Meu carro não teve um arranhão. Eles falavam assim: ué, mas parece que é Ford Ka, mas não vai. Eles colocaram meu carro a 220 quilômetros. Eles foram no limite. Depois eu peguei as multas, mais de R$ 2.000 de multa. 220 quilômetros por hora. Imagina o quanto eles correram. Na metade do caminho, o camburão da polícia perdeu gasolina, porque Brasília é uma bênção do Senhor, né? Graças a Deus. E aí eles falaram: tá perdendo a gasolina, não do meu carro. Que eles abasteceram, os bandidinhos. Mas o camburão, ligaram para outro camburão e teve outra perseguição e mais tiro. E eles ficaram de frente a frente tirando e não pegavam. Perderam a gasolina, porque bênção do Senhor, né? Foram pro terceiro carro. Na hora que chegaram o terceiro carro, na frente de uma delegacia da Polícia Civil, perderam a gasolina. Mas eles deram um tiro no pneu do meu carro. Foi o único que pegou, que só teve isso. Mas nem furou o pneu, vocês acreditam? Só deu uma coisinha assim, eu consegui arrumar. Foi bem simples.
e o carro parou. E eles saíram correndo e conseguiram pegar. E quando foi meia-noite, o telefone da minha casa toca. A minha casa é muito grande, mas muito grande mesmo. E quando o telefone da minha casa tocou, eu tava sentada na minha cama assim, falando: o Deus que restitui vai restituir o meu carro. Eu nem sei por quanto tempo eu tava falando isso. O Deus que restitui vai me restituir. E quando eu falei: o Deus que restitui vai me restituir, o telefone toca. Saí correndo descalço, desci as escadas e desci. Quando eu cheguei lá embaixo, Poliana Graziele Abreu. Queria falar com a senhora Poliana Graziele Abreu Damascena. Falei: é o meu carro. Ele falou: Poliana, que é o sargento tal, nós conseguimos pegar o seu carro. Eu falei: como ele tá? Irretocável. Quando você chegar aqui, a gente vai te contar o que aconteceu. Eu cheguei lá, passei aquela madrugada na delegacia. Carro, notebook, cartão, OAB, carteira de motorista, documento do carro, tudo lá. Eu fui restituída de tudo que me roubaram em menos de 4 horas. Mas eu tenho certeza absoluta que grande parte de tudo ter sido intocado foi porque eu tomei uma postura de adoração. Se colocassem uma arma na sua cabeça, eu não quero que façam isso, mas a gente tem que pensar, porque glória a Deus, glória a Deus. Coisas boas e coisas ruins acontecem todos os dias. E se o dia mal chegar, talvez você esteja vivendo o dia mal, como está a tua postura? A primeira coisa que eu fiz quando o bandido roubou tudo e levou tudo de mim, eu falei: Deus me deu, Deus tomou. Tomou. Bendito seja o nome do Senhor. Todo mundo que me ligava, eu falava: gente, Deus tomou. Deus me deu, Deus tomou. Até que Deus deu uma palavra diretiva para mim e disse: eu não tomei. Você é minha ovelha e eu só quero te dar um testemunho. Eu não tomei. Eu não tomei. O dia de hoje foi marcado para você ter uma história, um testemunho, para você contar um Deus que faz. Como tem sido? Como tem sido suas experiências? O dia mal chegou e o que você está fazendo? Quantas vezes o dia mal chegou na minha vida e eu tomei uma postura de adoração e as coisas mudaram? Quantas vezes a gente tem conversado sobre essas coisas aqui? E se Deus frustrar as suas expectativas? Eu estava tão cansada aquele dia. Eu tinha trabalhado a manhã inteira, eu tinha ido à tarde para a biblioteca, já era quase 9 horas da noite, na hora que roubaram meu carro. Imagina, gente, você ficar estudando até 9 horas da noite, roubarem seu carro na porta, colocaram uma arma na sua cabeça, 3 homens, você sozinha, no escuro, desprotegida, mas tinha um exército de anjos trabalhando ao meu favor, me guardando, me livrando, me protegendo. Fico emocionada de lembrar que no dia mal, ele foi o meu seguro. Sabe, às vezes a gente duvida e não acredita no poder de Deus. A partir do momento que você toma um estilo de vida de adoração, em que não importa o que aconteça, tudo tem que servir para a glória dele, as coisas começam a mudar. Então hoje não importa o que aconteça. Se me foi roubado, o Senhor restitui. E se me foi tirado, e se foi o momento de Deus me tirar aquilo para eu viver uma outra história, Deus vai fazer. Eu quero saber qual parte do rebanho você pertence. O dia mal vai chegar. Quando o dia mal chegar, se ele já não chegou, qual tem sido a sua postura? Eu quero que você experimente um Deus que restitui. Eu quero que você experimente
um Deus que faz. Eu quero que você experimente. Olha só, eu falei de bens, né? Só que Deus Ele nunca vai tirar pessoas da sua vida se não for para a glória dele. Tem seguidor aqui falando: Deus restitui a minha família. Deus é o Deus que restitui família. Se você está confuso, pensando se você deve seguir ou não, a única resposta que a palavra dá é a única, não tem outra. É que Deus ama a família. Se você pegar essa palavra, colocar ela no seu coração, tatuar ela na sua testa, colocar enorme na frente, assim, ó, de onde você vai dormir. Deus ama a família. Nunca mais você pensa em desistir de nenhum dos seus. Quando eu estava fazendo a minha adoração, porque eu tinha sido roubada, então eu falei, eu não vou brigar com Deus. Nunca eu vou brigar com Deus porque aconteceu uma coisa ruim comigo. Eu estava bem aqui no cantinho. E eu estava falando para ele se ele quem tinha me dado, se ele tinha permitido que tinham tomado, bendito fosse o nome dele. 2 mulheres de Deus da minha família. Gente, porque é tão forte, assim, o que aconteceu. Foi tão recente, né? Vocês verem, quando eu conto testemunhos passados, eu ainda nem me emociono tanto. Quer dizer, emociona. Peraí. Eu acho que eu vou ter que parar esse devocional, oh meu Deus. E foi de dentro de casa que veio a minha resposta. Se você estiver passando por dia mal e estiver com a sua fé guardada aos pés do Senhor, Ele vai mandar resposta, direção e socorro. Resposta, direção e socorro. Para de falar com Deus que Ele tem que fazer do jeito que Ele tem que fazer, da forma que Ele tem que fazer, porque você acha, entrega a tua lista e fala, é isso, agora só executa. Não, Deus não é assim. Que desnecessário, né? Para que eu vivi aquilo ali? Para que eu vivi aquele trauma? Para que as pessoas colocaram uma arma na minha cabeça? Né? Para que a glória dele seja estabelecida. No Instagram aqui tem um destaque chamado perdão. Eu contei essa história também lá no finalzinho. Eu tive a oportunidade de perdoar, ainda tive a oportunidade de ir para audiência, 2 audiências, porque foi pego 2, eles estão presos. Eu nem sei se eles já estão soltos, mas eu tive a grande oportunidade de falar do amor de Deus no meio de uma audiência. Em um lugar onde as pessoas depositam todas as suas vísceras, vingança, ódio. Em um lugar onde as vítimas xingam seus algozes. Eu pude olhar no olho deles. Pedi para eles olharem no meu olho, porque eles não podem nem levantar a cabeça. Vocês sabem disso, tem que ficar assim o tempo todo, ó, como um para trás. Eu pedi para ele desfazer a mão, desfazer os ombros, olhar no meu olho. Eu dei a oportunidade dele perdoar. E eu vi aquele homem tão mal. Falei para ele, você é mal. Chorar. E é isso. É isso que Deus quer. Ele quer pegar a tua dor. Ele quer pegar o teu sofrimento, a tua angústia. Ele quer te coroar de graça e misericórdia. E Ele quer que o dia mau se transforme em testemunho e em milagre. Será que você não está vivendo essa circunstância aí só para que ela seja transformada em milagre? O que você tem feito hoje? Quais são as obras da tua mão para te aproximar do reino? E se meu carro não voltasse?
De repente eu não seria mais de Deus porque meu carro não voltou? As pessoas estavam malucas já, porque eu tenho alguns amigos que são da polícia, do Detran, e quando aquele policial ligou e fez um anjo, né? Que fez ele sair de cueca no meio da rua, desesperado, com a arma na mão. Fez o celular numa mão, a arma no outro, tava tomando banho, coitado. Molhado, assim. Quando Deus fez ele sair ali, e ele ligou para todo mundo, então todo mundo ficou sabendo. Então, Poliana Damascena, quem é a Poliana Damascena? Não é tão fácil achar uma Poliana Damascena em Brasília. Ainda mais eu, que adoro falar meu nome, Poliana Graziele Abreu Damascena. Então, eu comecei a receber algumas ligações de pessoas da segurança pública, que eram meus amigos. Poliana, o seu carro a gente vai achar. Como eu falei exatamente na hora certa, no momento certo, do jeito certo, o meu carro estava indo, todo mundo já estava sabendo. A gente estava visualizando o meu carro indo e sabe a ação? Sabe quando o Senhor foi enviando um anjo ali, ó, apesar do dia mal, apesar da circunstância má, apesar da lástima que eu estava vivendo, meu carro estava na esquina, todo mundo já estava sabendo, porque o Senhor colocou alguém na minha frente que tinha um telefone, tinha um nome certo, tinha o nome certo, tinha a competência certa para poder falar, cuida do carro dela. No dia mau, o Senhor vai colocar uma pessoa que ainda que você esteja passando por aflição, ainda que você esteja passando pelo vale da sombra da morte, 1000 vão cair ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas você não será atingida, porque ali terá um anjo que será enviado ao teu respeito para te livrar, te guardar, te proteger. Muda a tua adoração. Muda a tua adoração. Para de focar na sua dor e começa a focar no Deus que resolve a dor. Isso sim vai fazer toda a diferença. Feche os seus olhos e vamos orar. Pai, em nome de Jesus, que momento lindo, precioso. Muito obrigada por estar aqui, por poder compartilhar do teu amor, da tua grandeza, dos teus testemunhos. Isso é o Novo Testamento. Isso é o Novo Testamento. É coisas novas, testemunhos novos. Quem vive na presença de Deus precisa do Novo Testamento. Obrigada, Senhor, por me fazer uma nova criatura, nos fazer uma nova criatura. Eu entrego mais uma vez minha vida a Jesus. Eu entrego tudo que concerne a mim, todas as minhas circunstâncias, e te louvo. E eu declaro que aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, eu e os meus amigos, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. O Onipotente é Deus. Direi ao Senhor, tu és o meu refúgio e a minha fortaleza, e em ti que eu confio, porque o Senhor é quem vai me livrar do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. O Senhor vai me cobrir com as tuas asas e debaixo das suas águas estarei seguro. A tua verdade é escudo e broquel. Eu não temo espanto noturno, nem seta que voe de dia. Setas que voam de dia são setas malignas, nem peste que ande na escuridão, e nem a mortandade que assola o meu dia. 1000 cairão ao meu lado, 10.000 à minha direita, mas eu não serei atingida, e nenhum dos meus amigos também não. Porque o Senhor dará ordem ao nosso respeito para nos guardar, nos livrar e nos proteger no dia mau. Porque é o Senhor quem faz. É o Senhor quem livra e é o Senhor quem guarda. Glória a ti, Senhor. Em nome de Jesus, amém. Eu quero saber onde está a sua confiança. Começa agora a acreditar que o Senhor é galardoador daqueles que nele esperam. Pode estar tudo ruim. Pode estar tudo ruim. Mas se você tiver Cristo, a graça dele tem que bastar. Tá tudo fora do lugar. Tá tudo. Como é que tá? Tá uma bênção. Por quê? Porque você tem o que te importa. Entende?
Olha, eu lembro que quando eu cheguei aqui, quando eu estava saindo da delegacia, eu estava só pensando como eu ia fazer para poder resolver minhas coisas, sabe? Porque eu tenho um escritório aqui na minha casa, mas tem uma parte do dia que é muito barulhento aqui por causa das crianças. Então, ou a gente vai para outro escritório, ou a gente vai para a biblioteca. E não tem como, porque a gente não pode tirar o espaço das crianças. E eu pensei, eu vou arrumar uma bicicleta. Enquanto eu não compro um carro, eu vou de Uber. Sabe? Quando você já estava pensando em saídas, sem esmorecer, para não paralisar aquilo que era o meu propósito final, que era trabalhar e estudar. E naquela mesma noite, Deus não deixou que eu ficasse sem trabalhar e sem estudar. Ai, gente, eu sou testemunho, sabe? Quando as pessoas pararem de te olharem na rua, elas têm que olhar para você e falar assim, aquela ali, ó, aquele ali, ele é um testemunho de Deus. A gente tem que se aproximar dele, porque dali vai sair palavras e dali vai sair propósitos para que a nossa vida seja um testemunho também. Sabe por que Jesus foi tão grande ali naquela hora e é tão grande agora? Por causa do testemunho. Entende? Então, quando você andar, não importa o que te aconteça, quando as pessoas olharem para você, elas têm que olhar e falar assim, testemunho. Ela é um testemunho, ela é um novo testamento. Ela é um novo testamento. Ela é um novo testemunho. Quantas vezes eu recebo direct das pessoas ou amigas minhas falando, eu lembro quando isso aconteceu com você e eu lembro qual era a sua reação e por isso que eu tive tal reação. E eu falo, uau, quantas vezes eu vejo vocês falando comigo, vambora, Aline, vambora. Quantas vezes eu vejo vocês falando comigo, Poliana, eu vejo seus testemunhos chorando. Eu quero o seu testemunho. Eu quero andar com você e saber que tem que ter o seu testemunho, sabe? Hoje tem que ter um testemunho, amanhã tem que ter outro, depois de amanhã outro. Deus não é Deus que vai deixar testemunhos passados. Eu já fui gerada através de um testemunho, né? Quem não viu, vai voltando aí, volta os devocionais e assiste. E a nossa vida, Deus não é Deus que fez obras lá atrás, Deus não é Deus que fez obras antigamente, Deus é Deus que vai fazer hoje, Deus é Deus que vai enviar o socorro hoje, Deus é Deus que vai fazer um milagre hoje. O problema é que às vezes a gente quer um Deus fast food, e Deus não é fast food. Um Deus digital, um Deus que você clica e tá tudo certo. Para de tentar clicar em Deus e mergulha, sabe? A gente... Tu, tu. Eu tô aqui com vocês. Eu vou desligar essa live daqui um minuto. Eu vou fazer assim, ó. Bem aqui. Isso eu vou fazer assim. Tu, tchau, acabou. Deus não é assim. Você precisa de jejum. Lembre-se, jejuar pelo verbo. Assiste o devocional de ontem. Oração, adoração. Jejum, oração, adoração, palavra. Qual foi a última vez que você leu o Novo Testamento? Se você quer ser um Novo Testamento, isso aqui tem que ser seu, fazer parte de você. Qual foi a última vez que você colocou um louvor que ele falava só santo? Qual foi a última vez em que o dia mal chegou perto de você e você falou assim, o Senhor sabe de todas as coisas e eu vou me alegrar nele porque a graça me basta. E o meu poder se aperfeiçoa, o poder dele se aperfeiçoa na minha fraqueza. É isso. Eu vou desligar a live, porque senão eu vou ficar aqui contando testemunho até nunca mais. Até a live ir embora. Que eu sou assim. Um beijo. Fique com Deus. Eu estou a um clique de distância de terminar essa live. E você está a um clique de distância de mergulhar na presença. O maior órgão que pode alcançar o céu aos teus joelhos. Qual foi a última vez em que você dobrou os teus joelhos diante de Deus? Minutos antes de começar a live, eu já tinha me arrumado, já tinha me organizado,
E falei assim, eu não vou ficar sentada assim esperando, ou aqui esperando, eu vou me ajoelhar. Eu vou esperar na melhor posição do mundo. Aquela em que eu digo que só Deus é Deus. Um beijo, agora tchau. Fica com Deus e até amanhã.